um cisne, e estes vocês não vão conseguir matar, porque ele virá no poder de Deus. 100 anos nasce um jovem, aleluia, revolucionário, abalando o inferno, e segundo a história diz, e colocou o inferno de cabeça para baixo. Quem era este moço? O seu nome era Martinho Lutero. Louvado seja Deus. Martinho Lutero começou a pregar as 95 teses na porta do templo. Diz a história, por ele ser católico, por ele ser padre da época, a história diz, meus amados e queridos irmãos, ele começou a sentir agonia, o desejo de sentir o perdão. Pagava penitência e não sentia perdão, pagava os votos e não sentia perdão, aleluia, orava tantos Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria, não conseguia, aleluia, sentia um perdão na sua alma. Mas de repente um dia ele abriu em Hebreus, onde estava escrito: o justo vive pela fé e não por penitência. Ele disse: o sacrifício de Jesus é perfeito para me perdoar. Então ele entrou, começou a ajoelhar e clamou a Jesus Cristo, sentiu perdão na alma. Onde ele vai à mesa, louvado seja Deus, a reunião, quantos estão dizendo: Martinho Lutero, hoje você fará isso e aquilo mais aquilo outro. Ele disse: eu protesto contra a mentira de vocês. Que é isso, Martinho Lutero? Eu protesto contra a mentira de vocês, aleluia. E a história começa, o protestantismo, porque, irmãos, não só porque Martinho Lutero protestou contra a igreja católica romana, mas porque Jesus protestou contra a ótica do Satanás no século I. Aleluia. Os apóstolos também protestaram contra aquilo que não presta. A igreja do século XXI tem que aprender a protestar aquilo que quer tomar as nossas igrejas. Nós temos que protestar contra nossos governos, aqueles que andam, louvado seja Deus, na direção de Satanás. Nós temos que entender que nós somos protestantes em Cristo Jesus. Se você crê nisso, se você crê nisso, se você crê nisso, dê glória para o nome do Senhor esta noite. Os nossos irmãos morreram em situações trágicas, e a história diz, meus amados, que o mesmo evangelho que foi pregado nos séculos de séculos, a história também diz, não era só situação aonde eles se alegravam, mas a história também narra, meus queridos, no século 17, onde o moço com o nome de John Wesley, a Bíblia diz, me perdoe, a história diz que quando John Wesley, juntamente com seus irmãos, com a sua família, estava na sua residência, de repente a casa pega fogo e todo mundo sai, e a mãe carrega ali as crianças. Quando todos estão lá embaixo, de repente a mãe sente falta de um dos seus filhos, e ela pensa: cadê o meu filho Wesley? Aí alguém diz: eu acho que ele ficou lá dentro, mas a casa estava pegando fogo. A história diz que quando eles conseguem entrar e pegar aquela criança que não tinha nenhuma condição daquela criança estar viva, pegar aquela criança sem nenhuma danificação, totalmente tranquila. Quando pegar aquela criança, a mãe abraça aquela criança, ajoelha diante daqueles que estão apagando fogo e diz: Deus, se o Senhor poupou a vida do meu filho Wesley, é porque o Senhor tem uma grande obra na vida dele. E ali nasce um moço que começou a incendiar a nação no século 17, com a pregação deste mesmo evangelho que nós estamos falando nesta noite. No século 18, a história diz que um moço, um sapateiro engraxate, por nome de Dele Moody, a história diz que aquele moço, ele foi evangelizado, e a passar-se o tempo, ele começou a formar crianças, cuidar de escola bíblica dominical, e começou a pregar a palavra do Senhor, começou a fazer reuniões e começou a anunciar a palavra de salvação. Com pouco tempo, meus irmãos, ele tinha ganhado 500 milhões de almas para o reino de Deus. Quando ele consegue impactar a nação, Chicago pega fogo na escola que ele tinha, e ali veio a tristeza no seu coração. O desejo dele foi de parar, e ele estava em um barco, num navio, junto com o seu filho e a sua esposa. A história diz que de repente
chega até ele e diz: pai, como você está? Ele disse: eu vou parar com tudo, eu vou parar tudo. O filho não tinha entregado a vida ainda a Jesus. Ele se curvou e disse: pai, não pare, não pare, eu quero te ajudar, eu quero entregar minha vida agora a Jesus, mas não pare. Ele se levanta mais uma vez, e mais 1 milhão de almas se rendem aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Este mesmo evangelho que nós estamos falando aqui, o evangelho que traz a transformação, o mesmo evangelho que um dia você estava no lamaçal e de repente você ouviu e transformou a sua vida, o mesmo evangelho que um dia você pensou que tudo estava perdido, que tinha acabado tudo, você estava enfermo, você estava endemoniado, aleluia, você estava alcoólatra, todo esbagaçado, pensando que tudo tinha acabado, mas de repente o evangelho de Jesus Cristo te alcançou e te transformou. Este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E qual seria o evangelho que Jesus nunca pregaria? Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo tem se levantado e muitas das vezes o mundo está, aleluia, se aproximando sobre as nossas igrejas. E não é somente isso. Muitas das vezes, pastor Milton, o mundo tem ultrapassado as portas das igrejas e sentado, aleluia, para assistir os cultos. É errado não, a Bíblia diz: venha como estás. Mas não somente isso tem acontecido. O mundo tem louvado seja Deus, não só assistindo os cultos, mas também tem vindo louvar e tem vindo tocar nos nossos instrumentos. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não está satisfeito somente em tocar nos nossos instrumentos e assistir culto. O mundo quer sentar no altar também, mas também o mundo somente não quer sentar no altar. Muitas das vezes o mundo quer pegar o microfone e também pregar para as nossas ovelhas, mas o mundo também não só quer somente isso. O mundo quer profetizar na igreja, o mundo quer liberalismo, o mundo quer dominar, aleluia, os protestantes, aleluia, tentando extorquir ou tentar acalar a boca de um pregador. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que cala a boca de um pregador, mas não cala a boca de um profeta. Ainda que o profeta possa morrer, aleluia, mas as profecias do profeta jamais morrem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te levantar como profeta nessa nação. Deus quer te levantar como profeta ou profetisa nessa nação, para envergonhar Satanás. Se você crê, então exalte o nome do Senhor nessa noite. Uma certa vez, meus irmãos, nós estávamos na senzala, e essa senzala, eu quero te dizer, estávamos todos, aleluia, aprisionados. Só que nessa senzala, louvado seja Deus, tinha o senhor da senzala, se chamava Satanás, e Satanás estava ali humilhando a todos. Louvado seja Deus. Na época da escravidão, os escravos, eles tinham valor pelo seu tamanho, pelo seu físico, pelos seus dentes, pelo seu cabelo, pela sua saúde. A história diz assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, nós éramos humilhados pelo senhor da senzala. Mas um certo dia alguém chegou e quis comprar, aleluia, os escravos. Aí o senhor da senzala, chamado Satanás, diz: você tem dinheiro? Eu te vi neste daqui. E começou a estipular: eu te vi naquele dali, eu te vi naquele que tem um louvor, eu te vi naquele que tem uma pregação, eu te vi naquele que é um instrumentista. Aí de repente o moço que deu para comprar, ele disse: eu não quero comprar 1, 2, 3, eu quero todos eles. Louvado seja Deus. Aí o senhor da senzala, que era Satanás, disse: mas eu, como ninguém pode comprar todos, não tem dinheiro bastante, não tem ouro, não tem prata que possa comprar todos esses escravos. Aí de repente o moço que veio comprar disse: olha, você não sabe com quem você está falando. Eu não vim comprar com ouro, com prata, com dinheiro que você pensa. Eu vim comprar com preço de sangue. É com preço de sangue. É com preço de sangue. É com preço de sangue. Só quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Só quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Se você não parar de dar glória, se você não parar de dizer aleluia, você foi comprado pelo sangue, não há preço pela sua alma.
Satanás quer um alto preço pela sua vida e pela sua alma. Mas entenda uma coisa: o Evangelho de Jesus não é esse, aleluia, que veio como está e permaneça como estás. O Evangelho de Jesus tem que ter